Hoje eu vou reagir ao vídeo da Ju Beneduzzi. O YouTube me recomendou esse vídeo, eu gostei do título, né? A era dos streamings, a perda da propriedade e a falta de mídias físicas. Eu ainda sou um consumidor de mídias físicas em 2025, por isso que esse vídeo me chamou muita atenção. Vamos ver o que a Ju Beneduzzi tem a falar sobre isso. Por acaso você se tornou um colecionador de vinis? Bom, mesmo que você tenha um filme ou uma série em DVD, ou um álbum em CD ou em vinil, eu acredito que você use eles muito menos do que você usa, por exemplo, a Netflix e o Spotify, que são plataformas que você consegue ter acesso em qualquer lugar, a qualquer hora, Sim. na ponta dos seus dedos. Qualquer filme, qualquer música, qualquer série. As possibilidades são praticamente infinitas. Esse universo inteiro, disponível por apenas alguns reais ao mês, proporciona conforto, praticidade, conveniência. E quem que não quer isso, né? Sabe aquele filme que você não se cansa de rever? Ou aquela série que você já assistiu umas 200 vezes? Eles muito provavelmente vão estar disponíveis em algum streaming. Seja a Netflix, o Max, o Prime, a Hulu, Globoplay, Telecine, Paramount, Apple TV, Disney Plus, Star Plus, enfim. São tantas. Muitas vezes é tão específico que não tem, né? E quando tem, você tem que alugar. Então, nessa hora que, mesmo você pagando o streaming, tem alguma coisa específica que você tem que alugar, acontece muito comigo quando eu quero rever alguma coisa, mas geralmente o que eu quero rever eu tenho em mídia física, então eu fico até aliviado de falar, já que tem que pagar um extra para alugar, eu prefiro ter esse trabalho de colocar o disco no videogame e esperar carregar do que pagar um valor extra de um serviço que eu já tô pagando. E às vezes você assina um streaming específico porque tem aquela série ou aquele filme específico que você quer tanto ver. Mas e quando esse filme sai de cartaz desse streaming e vai para outro? Ou simplesmente some do universo dos streamings? Você mantém a assinatura? Acho que sim, né? Porque já cadastrei, já paguei, são tantos filmes que estão disponíveis, tantas séries, tantos documentários. E é aí que as empresas ganham dinheiro, porque muitas vezes a pessoa fica meses sem assistir, mas ainda assim tá passando no cartão lá, é um valor baixo, 20, 30 reais, a pessoa continua pagando e não consome o produto. Acontece bastante com muita gente. Mas mesmo assim, algumas obras você só encontra em determinados streamings. E aí começa a ficar caro. Principalmente se for o Prime, né? Porque se já não bastasse a mensalidade, tem algumas obras e alguns filmes que você tem que pagar separadamente. Muito legal. Caso você quisesse ter acesso a todos os streamings, pela sua conveniência, é óbvio, né? Você pagaria R$ 300,20 todos os meses. Eu sabia que tava caro, mas eu não sabia que tava esse número. Tá virando quase uma TV a cabo, que a galera pagava 500, 600 reais por mês. Daqui a pouco vai ser a mesma coisa. A galera, aos poucos, foi substituindo a TV a cabo pelos streams, que no começo era um quinto do valor de você pagar uma TV a cabo para ter praticamente o mesmo serviço. Agora tá ficando praticamente a mesma coisa. Com a diferença de que você pode escolher a hora que você vai assistir o determinado filme ou série. Mas pensa que você teria acesso a, em média, 19 mil filmes, que mudam constantemente dependendo do catálogo. Sabe quanto tempo você demoraria para assistir 19 mil filmes, considerando que você trabalha e dorme? 26 anos. E sabe qual é o pior de tudo isso? Você não tem propriedade sobre nenhum desses filmes. Sim, você paga assinatura, você tem acesso a todos eles, menos no Prime, mas a partir do momento que a plataforma decide tirar um filme de catálogo, você não tem mais acesso a ele, mesmo que você esteja pagando normalmente. E mesmo que esse filme específico seja a única razão pela qual você assinou o streaming para começo de conversa. Mas mesmo assim, você continua pagando, porque é conveniente. E você pensa, tem todo um universo de outras obras que eu posso assistir caso eu queira um dia. Mas no fundo você sabe que não vai assistir nenhum por cento do que você está falando. O seu álbum favorito de música pode um dia sair do Spotify e nunca mais voltar. E não só o Spotify, Apple Music, Tidal, tem tantas plataformas. Você paga, mas não tem. É por isso que eu comecei a baixar as músicas que eu mais gosto de escutar. Tipo na época do For Shared, pra quem é dessa época aí, pra quem tem
quase 30 anos vai saber do que eu tô falando. Porque às vezes a assinatura tá ficando muito cara, ou então a música pode sumir do streaming, então eu baixo. Não tem controle de nada. Você paga, mas não tem propriedade de nada. Caso algum dia essas plataformas, seja de música ou de filmes e séries, deixem de existir, você não vai ter mais suas músicas, suas séries e nem seus filmes. Que falta faz uma mídia física, né? Como no último vídeo a gente falou sobre nostalgia e experiências presenciais, eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí veio a ideia de fazer esse vídeo. Aliás, se você não assistiu o último vídeo que eu postei, que eu falo sobre originalidade, criança interior, criatividade, tá bem legal e foi o que eu mais gostei de gravar. Então depois que você assistir esse, dá uma passadinha lá. Aí você escuta ele enquanto você come, lava uma louça, arruma seu quarto, dirige. É tipo uma vibe mais podcast, esse último vídeo. Bom, agora a gente vai falar mais sobre a materialização dessa nostalgia. Que são mídias como DVD, CD, vinil, fotos impressas também. A digitalização das mídias trouxe muita praticidade, conveniência, personalização também, que é muito benéfico para nós. Que conseguimos ter acesso a milhares de conteúdos só pelo celular. Só que tem um porém também que muitas pessoas acabam perdendo fotos importantes por só terem elas disponíveis no digital, seja em um HD antigo ou em uma conta de rede social que a pessoa não tem mais acesso. Então também tem esse peso que muitas vezes a pessoa só sente quando acontece algo que faz com que ela perca o acesso àquelas mídias. Então, por isso que eu ainda acho importantíssimo a pessoa imprimir principalmente fotos, né? Ou então ter mais de um backup para que ela não perca isso, um backup físico em um pendrive ou em um SSD, ao invés de deixar nesses HDs mais antigos, porque senão a pessoa perde e aí já era. E assim, não importa onde você esteja, não importa o horário, é só você ter internet que você consegue ter acesso a tudo isso. Ou, se você não tiver internet, você baixa antes e aí você tem acesso a isso online, offline. Mas o que isso nos diz sobre esse senso de propriedade? O que é realmente nosso? A gente está no controle de alguma coisa? Será que a gente deveria voltar a comprar DVD, CD, imprimir foto? Será que a gente deveria, sei lá, abrir mão da tecnologia? Eu acredito que a gente possa chegar no meio termo. Mas para isso a gente precisa, como sempre, refletir. E para começar a discussão de hoje, eu gostaria de voltar no tempo para uma lembrança muito especial, que eram as idas a Blockbuster. Alugar filme em locadora no final de semana, quem nunca? De novo, só quem tem mais de 25 anos vai saber o que é isso, mas era muito bom, era uma sensação muito boa que acabou se deteriorando devido o serviço de streaming aí que ela tá comentando no vídeo. Eu tenho lembranças muito vívidas dessa era da Blockbuster. Quem aí lembra? Tinha uma muito perto da minha casa e eu lembro quando eu ia lá, pegava o filme, chegava toda animada pra assistir e quando eu colocava no aparelho, ele tava arriscado e não tava funcionando. Ou quando eu e minha mãe a gente esquecia da data limite pra devolver o filme e a gente tinha que pagar aquela multa. Ou quando a gente ia devolver o filme e eu sempre pedia para os meus pais para eu colocar o DVD naquela, eu não sei, era uma portinha, era tipo um buraquinho mesmo, que era tipo um escorregador pro DVD cair lá dentro da loja. E hoje em dia, onde era a Blockbuster que eu frequentava, é uma farmácia. E até hoje, essa aberturazinha, esse buraco, existe, mas ele tá coberto por uma plaquinha de cachorro, né? Que é para o pessoal amarrar o cachorro para entrar na farmácia. Então, toda vez que eu vou nessa farmácia eu vejo essa plaquinha do cachorro, eu lembro da Blockbuster. Para muitas pessoas, ir à Blockbuster era assim um marco do final de semana. Era um evento, você chegar em casa com DVD todo animado para assistir. Realmente tá. Aqui em casa não tinha uma Blockbuster, mas tinha uma locadora de bairro que também era bem bacana, supria, tinha bastante opções lá, inclusive até lançamentos a pessoa conseguia trazer. Aquele momento de relaxar. Era um momento realmente
sagrado, digamos assim. Principalmente quando um filme muito aguardado chega finalmente na Blockbuster. E tem, assim, pouquíssimas cópias, porque acabou de sair do cinema e a galera tá louca pra ver. Então era realmente uma corrida pra ver quem que conseguia a cópia primeiro. Era praticamente tão especial e mágico quanto ir ao cinema. Mas hoje em dia não é mais assim. Antigamente, alugar e assistir a filmes em casa era uma novidade. Havia também uma expectativa genuína de terminar o trabalho numa sexta-feira à noite e sair, em família ou com amigos, para assistir a Blockbuster. Havia uma verdadeira empolgação em voltar para casa com a pizza e um filme e passar a noite imerso em outro mundo. Nesse sentido, a Blockbuster ofereceu uma linha... Parece bem filme americano, né? Os filmes dos anos 2000, que a galera literalmente chegava em casa com uma pizza e colocava um filme pra ver. Bem interessante. de demarcação clara entre trabalho e lazer, entre semana e fim de semana, que se tornou muito tênue nesta era de trabalho remoto e distração incessante. Antigamente, as noites de cinema da Blockbuster eram um evento. Agora, assistir a uma série da Netflix é um ruído de fundo indefinido. É claro que uma noite de Netflix com família, amigo, namorado, enfim, pode ser muito especial. Eu adoro ter esses momentos, sabe? Mas eu tenho que admitir que eu acredito que não seja a mesma coisa, porque você ir até um lugar tem muito mais trabalho, muito mais esforço, muito mais expectativa do que você só ligar a TV, ficar sentado no sofá e mexendo no controle remoto, sabe? Não é gratificante como era você sair de casa com um propósito. E às vezes você nem sabia que filme era aquele, você sabia do ator que estava no filme, ou então se aquele filme era uma sequência, você sabia que poderia ser boa por conta disso. Mas realmente hoje acabou ficando uma experiência bem mais banal, né, do que antigamente, que havia todo esse trabalho envolvido, que realmente gerava essa sensação de recompensa mesmo, né, quando você colocava o filme para ver na sala. A partir do momento também que você consegue ter acesso a qualquer filme no celular, em qualquer lugar, aquilo deixa de ser uma programação especial. Acaba sendo só uma atividade, um lazer do dia a dia. E também uma forma de escapismo do cotidiano, como a gente falou no último vídeo. Falta aquela magia. Essa rendição coletiva ao piloto automático digital significa que, hoje em dia, não vivenciamos as coisas com frequência de forma tática e sensorial. Nosso consumo agora é medido por algoritmos do tipo "você também pode gostar". A gente também já discutiu sobre o algoritmo, se eu não me engano, no primeiro vídeo. E, realmente, com o algoritmo, como que você sai da sua zona de interesse, da sua zona de conforto? Como que você entra em contato com outros tópicos, conteúdos, universos? Eu percebo muito isso quando eu entro no perfil ou da minha mãe ou do meu pai na Netflix por engano, e é como se eu entrasse num portal para um universo paralelo. São tantos filmes e séries que eu nunca ouvi falar. É um mundo perfeitamente calculado para os gostos do meu pai, por exemplo, o que é ótimo, mas também é muito limitante. Mesmo quando o filme desejado não estava disponível, a Blockbuster ensinava uma lição sutil sobre concessões. Muitas vezes você voltava para casa com algo diferente, aumentando as chances de descobrir algo novo, uma estrela em ascensão talvez, ou um gênero de nicho. Agora, em contraste, somos programados para receber exatamente o que queremos, quando queremos. Escolhas ilimitadas multiplicadas por gratificação instantânea. Se o filme alternativo que você selecionou fosse um fracasso, isso poderia estragar toda a experiência, mas mesmo essas experiências foram memoráveis. Vocês viram que o autor fala exatamente sobre gratificação aqui? Então é realmente uma coisa que a gente está desacostumado. O autor do texto, Ryan, ele também faz uma conclusão perfeita. Ele diz: no geral, provavelmente não sentimos falta da Blockbuster, a loja física. Nem sentimos falta da Blockbuster, a marca em si. Sentimos falta da Blockbuster, o conceito, da Blockbuster, o sentimento, e da Blockbuster, a era. Sentimos falta do tempo, do lugar e do ethos que a Blockbuster representa. E, infelizmente, essas coisas parecem eternamente perdidas. Júlio, o que significa ethos? O que o autor quis dizer com esse termo? Basicamente, o ethos é a vibe da época.
Qual que era a vibe da época da Blockbuster? Era as pessoas irem de final de semana alugar o filme, vasculhar a loja. E uma coisa muito importante, comprar um snackzinho, um docinho, uma pipoquinha ali na Blockbuster mesmo. Eu lembrava que essa era também uma parte muito importante da experiência. Esse ethos é justamente a saudade da época que a gente viveu. Tudo que aquele momento da vida tinha, como as pessoas viviam. É a nostalgia do clima cultural daquele tempo. Porque mesmo que a gente continue alugando filmes atualmente nesses streamings, não é a mesma coisa. É de uma forma completamente impessoal, robótica e até cansativa. Quantas vezes você já não entrou na Netflix, por exemplo, procurando um filme para assistir e você ficou tão superestimulado por ter tantas possibilidades, tantos filmes, tantas séries? E são opções meticulosamente personalizadas para... E fora também que esse número de opções acaba entrando no mar da apatia, né? Que você não se interessa por nada. Você tem tantas opções que você não se interessa por nada. A locadora, ela tinha um número de opções limitadas que fazia com que você, obrigatoriamente, uma hora você ia conseguir finalizar todas as prateleiras, todos os corredores. Você teria que escolher alguma coisa dentro da seção que você estava interessado, né? Apesar de que os streamings hoje eles dão essa gama de possibilidades, acaba que realmente 19 mil filmes, como ela falou mais para trás um pouco, acaba que gera isso daí, não tem o que fazer. E nesse cenário, de 3, uma. Ou você desiste de assistir qualquer filme, ou você reassiste algum filme que você sabe que é bom, Sim. ou você fala, bom, vou dar uma chance para esse filme X aí, e você acaba percebendo que perdeu tempo porque o filme é uma merda. Mas essa não é a única diferença entre a Blockbuster e os streamings. Ou você faz igual muitas pessoas, que é pegar o top 10 da Netflix e ver o que mais você acharia que você ia gostar e clicar. Da mesma forma que a gente pagava para alugar um DVD na Blockbuster, a gente também paga mensalmente para alugar filmes nos streamings, certo? Aliás, uma curiosidade, no ano 2000, a Netflix ela até propôs ser o braço online da Blockbuster, mas a oferta foi recusada. Coitados. Mas a maior diferença entre esses aluguéis digitais, streamings e físicos Blockbuster é que com a mídia física, ninguém vai entrar na sua casa e sumir com o DVD que você alugou. Júlia, como assim? Vamos lá, você vai na Blockbuster, você escolhe o filme, paga, beleza, leva para casa, tem os seus dias para assistir, assiste, reassiste, depois devolve, beleza. Durante o período de aluguel que você tem do DVD, aquela posse é sua. Sim. Aquele DVD, aquela mídia física é sua. Ninguém pode alterar ela, jogar ela no lixo, riscar ela, sumir com ela, enfim. Você tem controle total daquele material. Da mesma forma que ninguém vai entrar no seu apartamento alugado, no meio do nada, falando que você não pode mais ficar naquele imóvel. Porque você está pagando justamente para ter posse daquele lugar durante o período determinado. Claro que a analogia que eu estou fazendo aqui é absurda, né? Mas ela evidencia um fato. Fora que também tem a questão de que não só pela questão da posse, né? As coisas elas vão se perder ao longo do tempo e chegar num ponto de que, sei lá, daqui a 25 anos, talvez a conexão com o século XX seja praticamente nula, assim. E isso é importante no sentido de que a gente só evolui se a gente tem a bagagem das coisas passadas. E é claro que filme, série não é tão importante assim para a história do mundo, mas é uma parte da história, né? Uma parte lúdica da história. Então, realmente, muito além dessa questão só da gente ter a posse das coisas, é realmente essa perda desses materiais praticamente históricos que ao longo do tempo vão se perder, porque como ela mesma está abordando, se a empresa quiser tirar do streaming, ela vai tirar e o filme vai sumir para sempre.
não temos propriedade daquilo que assinamos. Os streamings tiram filmes e séries de catálogo todos os dias e mesmo pagando, você não tem controle nenhum sobre isso. Ter um DVD, um CD, um vinil significa que aquela mídia física, material, é sua até o momento que você decidir que não quer mais. E você não precisa se preocupar com alterações, edições, exclusões, coisas que acontecem muito frequentemente com mídias digitais. E a gente não tem controle nenhum sobre isso. Mas com a mídia física, isso não acontece, porque é um bem material. Uma mídia física é uma certeza, uma posse. Uma mídia digital é uma incerteza, uma assinatura. Eu achei um artigo chamado A Erosão da Propriedade Pessoal, que por sinal é sensacional, e ele diz: com o streaming e outros consumos de mídia baseados na internet, você nunca tem nada, nem mesmo teoricamente. Mas mesmo quando uma música, um filme, um livro ou uma arte NFT é comprada digitalmente, ela nunca mantém uma presença física na vida de seu dono. Imagina-se que seja bastante comum para, digamos, um fã de música moderno gastar uma boa quantia de dinheiro para transmitir ou baixar o trabalho de seus artistas favoritos e ainda assim nunca ter nada em casa que indique isso. A mídia é então reduzida ao seu consumo intangível e efêmero, em vez de se desdobrar como um objeto do mundo real, acumulando o que o antropólogo Igor Kopitov teria chamado de sua biografia cultural. Imagine como ilustração a diferença de sentimento entre herdar os livros de um avô e os seus e-books. De um tempo pra cá, eu mesma estou com muita vontade de comprar DVDs dos meus filmes e séries favoritos. Porque eu não quero depender de um streaming para poder ter acesso a, por exemplo, o filme A Filha do Presidente. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui tem alguns filmes que são os meus filmes favoritos, né? E eu constantemente, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, tô reassistindo eles, né? Então tem aqui a rede social, né? O filme é em DVD esse daqui. Na verdade, esses, quase todos aqui, todos são em DVD. Tem o Cantando na Chuva, que eu comprei num sebo há muitos anos atrás. Que ó, é muito legal esse filme, pra quem curte musical até um certo nível. E pra quem curte filme de época também. Tem aqui o Batman, né? Do Nolan. Então, realmente, eu gosto muito dessa série de filmes. Tem aqui o Ressurge, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu só não tenho o Begins dessa trilogia. E tem o Sherlock Holmes, que com certeza é um dos meus personagens favoritos da ficção, né? Tem o primeiro e o segundo filme do Sherlock. Esse daqui foi bem difícil de encontrar. E tem o V de Vingança, que é um filmaço, né? Quem assistiu sabe. Curiosamente, quase todos esses filmes são da Warner Bros., com exceção da rede social, que é da Sony. E realmente, assim, são filmes que eu eventualmente vou assistir de tempos em tempos. E que muitas vezes podem não estar no streaming que eu assino, né? Ou pode ter sido tirado de lá. Presidente, que é o meu filme favorito da vida. E além disso, ter o DVD faz com que toda a experiência de assistir o filme seja mais especial. Até relembrando um pouco a era blockbuster. Os DVDs, eles também têm cenas extras, erros de gravações, conteúdos bônus. Coisa que não existe nos streamings, por exemplo. O outro ponto que o artigo da Vox explora é a burocracia legal dessa bagunça de propriedade, que na verdade não é propriedade. Então, realmente do jurídico mesmo. E eu achei interessante trazer aqui para vocês o exemplo que o Dan, que é o autor do texto, dá sobre o trator da marca John Deere, que deu o que falar. É o seguinte, o agricultor vai lá, compra o trator da John Deere, que é um trator super computadorizado, nossa, que palavra difícil, computadorizado, tecnológico, moderno, tudo mais, e de repente o sistema dá um pane, e ele tem que mandar arrumar. No momento que ele tem esse pequeno problema, ele descobre uma surpresinha. Como o software central é propriedade intelectual do fabricante, este pode alegar que você não é o proprietário total do trator. Como a John Deere é proprietária do software central, somente a John Deere e seus agentes autorizados podem consertar qualquer peça a ele conectada, ou seja, todas as peças. Sua escolha é levar seu trator a uma oficina autorizada, muitas vezes com grande inconveniência e custos pessoais, ou basicamente hackeá-lo.
uma violação do contrato de licenciamento obrigatório da John Deere, passível de punição pela empresa, que pode revogar sua licença de uso. Tcharam! E essa inconveniência não acontece só com tratores. Esses princípios legais foram transferidos para a chamada Internet das Coisas, na qual objetos tangíveis são incorporados a softwares protegidos por direitos autorais, também conhecidos como dispositivos inteligentes, como geladeiras, televisores e carros inteligentes. Mesmo objetos do mundo real totalmente adquiridos estão sujeitos a contratos de usuário impostos pelo vendedor. Aqui, Fairfield... É igual a Ferrari, né? Que se você tiver dinheiro para comprar uma Ferrari, talvez você não consiga comprar uma Ferrari na concessionária da Ferrari, se você for lá, porque eles têm uma série de requisitos. E caso você consiga comprar, você não pode fazer nenhum tipo de modificação nem nada, porque eles não deixam, né? Aí por isso que a galera deve ter criado lá a piada de não pôr adesivo em Ferrari, porque realmente é assim que funciona. Professor de Direito da Universidade de Washington, em Lee, cita o princípio tecnológico conhecido como Primeira Lei de Doctorow. Sempre que alguém coloca um cadeado em algo que lhe pertence e não lhe dá a chave, não está fazendo isso em seu benefício. Eu achei essa frase muito legal. E um exemplo que a gente pode citar aqui nessa situação são os próprios celulares, né? Então, quando a gente é basicamente obrigado a atualizar o software, caso você não faça isso, daqui a um tempo, o seu dispositivo vai virar obsoleto. O celular vai funcionar. A câmera vai funcionar, o telefone, a calculadora, enfim, os aplicativos básicos vão funcionar. Todo o resto, não. E esse resto é justamente o atrativo dos smartphones. Hoje em dia, por exemplo, um iPhone 6 não suporta a maioria dos aplicativos. Ou seja, você não é, na teoria, o dono da sua própria posse. As grandes empresas, elas incentivam a obsolência de dispositivos e de softwares para você ser obrigado a comprar um modelo mais novo. A gente está à mercê de grandes corporações que controlam os nossos próprios dispositivos, que estão à mercê de outras grandes corporações que controlam os aplicativos. A gente está voltando ao feudalismo. Juro. Por mais novas que essas dinâmicas possam parecer, Fairfield argumenta que elas, na verdade, remontam ao antigo sistema de propriedade que reinou por muito tempo, o feudalismo. Tudo bem, agora não são as grandes famílias aristocráticas, são as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. Olha, é uma analogia interessante, viu? Porque se você parar para pensar uns 10 minutos, faz sentido. Ele. Mas é um sistema idêntico em termos de uma pessoa dando um direito a outra, dando a outra, dando a outra, que eventualmente passa um pouco disso para você. E se alguém acima de você não gostar, ou você não usar da maneira que eles mandam, a coisa toda desaparece. Conveniência e praticidade foram palavras que apareceram muito durante a minha pesquisa. E aqui no vídeo também, né? Porque tudo se resume à conveniência atualmente. Sim. Não precisamos mais ir ao banco. Ótimo. Mas também não precisamos mais ir ao cinema para assistir um filme. Não precisamos mais ir para uma livraria comprar um livro, porque a gente pode ler no Kindle. E todos esses cenários são muito convenientes. Mas além da alienação que o algoritmo traz, a gente também perde a materialização das memórias. Se um dia todas as fotos do seu celular, iPad, e não me vem falar de nuvem, não tem nem lugar, sumiu de todos os lugares, você vai ter algum registro da sua adolescência? E aí a gente volta, eu até comentei isso, eu acho, uns minutos atrás, que realmente, assim, pela grande maioria das pessoas optarem agora por só armazenar coisas digitalmente, se isso um dia for pro espaço, e aí, o que vai fazer, né? Não vai ter o jeito, porque o que é digital, o que não é tangível, não tá fora do nosso controle, né? Eu acredito que não, porque eu também não vou ter. Eu vou ter até a minha pré-adolescência. Depois disso, eu não tenho mais nada. Eu perderia tudo. Eu vejo foto dos meus pais nos álbuns que a gente tem aqui em casa e eu consigo realmente visualizar a vida deles. Momentos
viagens, pessoas, tá tudo ali registrado, materializado. E não é muito mais significativo e até você sente uma conexão maior quando você senta e pega o álbum ali na mão e vai folhando? Então é realmente muito bacana ter esse momento de nostalgia e viagem ao tempo. É claro que ter fotos no celular é muito conveniente, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma magia. E assim, não me entendam mal, eu amo a praticidade que a internet traz, que o celular traz. Eu também. Você pode escutar música, tirar foto, ler livro, jogar jogo, ligar, mandar mensagem, pagar algo, assistir um filme, tudo em um só dispositivo. Mas essa praticidade também traz uma sensação meio robótica para tudo isso. Eu não sei se robótica é a melhor palavra. É bem plástico, né? É bem assim, não tem nenhum sentido final, assim. É só prático mesmo, não tem o que fazer, assim. Você não consegue sentir nenhum tipo de afeição por aquilo. Mas, por exemplo, antigamente tirar foto era um evento. Você não ia ficar gastando filme à toa, sabe? Tirando a mesma foto 20 vezes. É um clique e acabou, tá registrado. E se ficou bom ou não, ninguém sabe, só na hora que o filme for revelado. As mídias físicas, elas obviamente também têm seus contras. Por exemplo, a falta de praticidade. Mas em compensação, a certeza e a materialidade que elas oferecem são prós que as mídias digitais não têm. Eu assisti um vídeo no YouTube que fala sobre a importância das mídias físicas e no final o Brandon ele conclui com uma reflexão muito legal. Em um nível humano, a arte que colecionamos nos representa. Recentemente, o meu avô faleceu. Quando eu estava na casa dele no dia em que ele morreu, olhei para sua coleção de músicas em sua estante. Instintivamente, peguei os álbuns que me pareciam interessantes e sempre que ouvia seu CD da Norah Jones, sentia como se, de alguma forma, estivesse me comunicando com alguém que não está mais entre nós. E isso é algo que uma playlist do Spotify não consegue reproduzir. Porque o que essas plataformas de streaming não entendem é que a arte não se trata apenas do produto em si. Trata-se das memórias, das pessoas e dos lugares que associamos a elas. Acho que existe arte realmente ótima por aí, mas estamos tão acostumados com tudo sendo instantâneo que não temos tempo para absorver isso. A era do streaming e do digital prioriza a quantidade em vez da qualidade. Isso me fez lembrar de uma situação que aconteceu um tempinho atrás. O meu pai, ele queria vender os vinis que ele tem há muito tempo. E eu falei que eu queria dar uma olhada antes de colocar à venda, né? Queria saber o que ele gostava de escutar quando ele era um jovem adulto. E foi muito legal ver todos os vinis surrados mesmo, sabe? Que passaram por tantas casas, cidades, até estados, tantos anos, tantas pessoas, sabe? Eles foram realmente acompanhando a jornada de vida do meu pai. Todos os vinis estão com uma assinatura na capa, na contracapa, na parte de dentro, na assinatura do meu pai mesmo. E eu perguntei pra ele por que ele tinha assinado os discos, né? E ele me contou que na época que ele comprou esses vinis, ele morava no internato e que os colegas de quarto dele roubavam as coisas uns dos outros. Então ele decidiu assinar os vinis para marcar que aquilo era propriedade dele. Sim. Foi a melhor estratégia para garantir a segurança dos vinis dele? Claramente não. Mas eu achei muito engraçado, então valeu a pena. Quando possuímos algo, ele se torna nós. Diz Belk, professor na Universidade de York. Ficamos gravados nele. Ele menciona como exemplos as anotações feitas nas margens dos livros ou os amassados e marcas que os objetos adquirem com o uso. Nesse sentido, não estamos apenas dizendo que é nosso, estamos tornando-o unicamente nosso. E se já não É tipo o seu estilo, né? O seu estilo de se vestir, as roupas que você curte. Tudo isso diz muito quem você é. Não só para você, mas para os outros. Então, realmente é um traço da personalidade que realmente eu concordo até o momento com ela, né? Que tanto as músicas, principalmente no sentido de os vinis que a pessoa tem, os CDs, os DVDs, enfim, os lugares que ela frequenta, tudo isso diz algo sobre quem ela é. E realmente isso está sendo perdido ao longo do tempo, porque agora todo mundo usa a mesma maquiagem, todo mundo usa
o mesmo estilo de roupa, todo mundo escuta as mesmas músicas que estão na trend do TikTok, então vai ficando tudo solúvel até o ponto que não tem mais nada. Bastasse essa história das assinaturas, 2 discos tinham 2 dedicatórias. E eu descobri que eles tinham sido presentes para uma ex-namorada do meu pai, que claramente não queria presentes para uma ex-namorada do Minha mãe liberou o compartilhamento dessa história. Beleza. meu pai, que claramente não queria ter nenhuma memória do meu pai e fez questão de devolver os presentes. Eu vi um TikTok do Pedro Gabriel que ele conta que um dia ele estava vendo recordações dos pais dele e no meio daquilo tudo ele conseguiu desenvolver e criar uma linha do tempo da história de amor dos pais dele. E eu achei a história muito bacana, então vamos dar uma olhada? É muito triste como o nosso mundo perdeu a fisicalidade. Eu tirei a noite de hoje para organizar fotos antigas que eu tinha aqui em casa. Fotos minhas, fotos dos meus pais, dos meus avós ou de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Só que no meio do caminho, eu me deparei com quase que a história de amor dos meus pais. E não contada por eles pra mim, mas com provas. Tem, por exemplo, cartão que a minha mãe escreveu pro meu pai em 92. Sou apaixonada por você. Ou, por exemplo, antigamente, quando não tinha SMS, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, quando você precisava mandar uma mensagem urgente pra outra pessoa, você mandava telegramas. E eu encontrei aqui 3 telegramas de 5 dias da história dos meus pais, 4 anos depois do cartão que a gente acabou de ver. Então, de 96. E minha mãe mandou pro meu pai, por exemplo, todo o amor do mundo e muitas felicidades no dia de hoje. Foi no aniversário do meu pai. Só que além de histórias de amor, a gente encontra fofoca, e fofoca boa. Meu pai, no início do namoro com a minha mãe, não foi a melhor pessoa. E ele, ao mesmo tempo que namorava com a minha mãe, ele namorava também com uma outra mulher. Isso era algo que eu sabia crescendo, mas sempre foi um grande tabu de conversa, óbvio. Só que hoje eu encontrei aqui uma carta do meu pai para minha mãe pedindo desculpas sobre isso. Vivi um duplo relacionamento. Um com amor, que era melhor fugir, e outro por pena, que era cômodo e doente. É muito triste saber que a geração atual e que as gerações futuras não vão ter isso, né? Meus filhos não vão poder pegar uma... Eu sou um último romântico. Eu escrevi cartas para minha namorada, atual esposa. Então, assim, eu ainda tenho esse feeling, mas, assim, não foi nem metade das que estão aí, da quantidade, e realmente... É um costume que se perdeu e não vai voltar mais, já que hoje a gente tem o WhatsApp, enfim. Uma caixa minha e ver fotos da minha vida inteira. E não fotos escolhidas por mim no meu rolo de câmera, nas minhas redes sociais ou qualquer coisa do gênero. Isso aqui são relatos verdadeiros e pessoais e muito físicos de tudo. Tem aqui uma nota fiscal, por exemplo, do cachorro dos meus pais. Eu tenho aqui foto da viagem que eu fui concebido. Meu avô era marceneiro. E naquela época não tinha site, né, para você mostrar seu portfólio. Então eu tenho várias fotos aqui de móveis que meu avô fez em Polaroid, em outros formatos. E tem fotos de namoradas do meu avô. E tudo isso é físico, né? Parece que quando eu encosto nisso, de certa forma meu avô continua vivo aqui dentro. Eu sinto os meus pais juntos nesse breve intervalo de tempo de 1996. Meus pais não se falam há mais de uma década, mas de alguma forma, nesse emaranhado de papel e celulose que a gente tem aqui, o meu passado continua vivo. Verdade. Meu passado não são mais zeros e uns, como né, num backup. Mas meu passado é físico. Eu tenho foto aqui da década de 60, da década de 50. Tem umas fotos absurdas do meu avô novo, da década de 40. Caraca. O mundo perdeu muito com a revolução tecnológica. Outro ponto interessante de se pensar é o próprio toque. Você pegar no objeto com a sua mão é muito mais poderoso do que só ver ele através de uma tela. Eu penso muito nos próprios vinis, que tem um design de capa incrível. Dentro, geralmente tem também uma arte, um design na contracapa. Isso com CDs também, né? Sim. E isso você não consegue experimentar no Spotify, por exemplo. Com a mídia física é toda uma experiência tátil e visual também. É justamente essa jornada de conhecimento e exploração daquela mídia que é memorável. Ver a foto de um álbum no Spotify certamente não é a mesma coisa de segurá-lo na mão. Essas interações eram... Eu falo que não é a mesma coisa porque eu também tenho CDs. Quem sabe um dia eu falo sobre isso aqui no canal. Pequenas. Aconteciam sem muita reflexão, mas tinham um elemento prático.
Cada peça, cada filme, cada álbum tinha um disco ou cartucho individual que precisava ser manuseado. Cada vez que você pegava um, era uma decisão consciente. Cada vez que você vasculhava os CDs na loja, era você quem decidia escolher um álbum do qual você nunca tinha ouvido falar porque gostava da capa. As pessoas casualmente montavam coleções de mídias físicas para exibir e ver todos os dias quando você andava pela casa. Eles se tornaram parte de nossas rotinas de uma forma muito casual. Aí talvez você esteja pensando, mas o Spotify ele recomenda álbuns e bandas e cantores novos que você não conhece. Ele recomenda, seguindo os dados que ele foi absorvendo dos gêneros que você gosta, dos cantores, bandas, álbuns, ou seja, o algoritmo que ele criou especialmente para você. Isso quando funciona, né? Quando ele não recomenda algo totalmente absurdo. Eu tenho um gosto musical mais alternativo, então dentro do gênero alternativo tem muita coisa e acaba que o algoritmo ele não consegue identificar o que eu realmente gosto. Quando eu descubro algo, geralmente é ouvindo em alguma loja, em alguma festa, alguma música, e aí aquela música faz sentido pra mim e eu começo a ouvir ela, mas o algoritmo ele tem acertado nos últimos anos os meus gostos, mas realmente quando eu descubro algo é porque eu mesmo vou atrás de saber o que é aquilo. Não é a mesma coisa de você entrar numa loja e dar de cara com diversos gêneros e diversas bandas completamente desconhecidas para você. Entende? Voltando a essa última frase aqui da citação que fala sobre você colocar essas mídias em display pela casa, eu penso muito em livros que você pode colocar na prateleira, mas principalmente em porta-retratos. Eu sinto que um porta-retrato ele traz a sensação de lar para uma casa, sabe? Eles trazem uma sensação reconfortante, eu não sei, uma sensação boa, sabe? Uma nostalgia por um momento, uma viagem, por pessoas. E essas fotos, elas estão expostas, elas estão ao seu... Eu tenho uma foto do pré-wedding que eu fiz com a minha esposa na estante da sala e realmente é uma sensação interessante. Quando você acorda ou quando você tá no cômodo, você olhar para aquela foto e acessa uma parte das suas memórias, assim. Eu tô casado há menos de 3 anos, mas isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos talvez, com certeza vai fazer algo florescer na minha cabeça que talvez se tiver só em um arquivo num pendrive, talvez eu nunca mais veja aquela foto, porque é tanta coisa que a gente tem hoje no digital que vai se perdendo, né? alcance, sabe? Você tá andando pela casa e já tá em contato com aquela memória tátil, visual, materializada, né? É muito prático e muito conveniente também, né? Até quando uma visita tá na sua casa e ela olha o porta-retrato e começa a falar: nossa, como você tá pequenininho nessa foto, nossa, olha como seus pais são jovens aqui, sabe? Tipo, são diversos comentários que podem sair só desse porta-retrato e diversas conversas que podem se desenrolar e ter esse momento de relembrar memórias boas. E isso também pode acontecer ao contrário, de você ser a visita na casa de alguém e você iniciar essa conversa. Sim. E é muito legal ver a pessoa ficar toda animada pra contar aquele momento, sabe, que tá na foto. Eu assisti uma série com a minha mãe chamada The Fosters. Eu não sei se alguém aí já assistiu, se já conhece, mas é uma série muito boa. E a casa da família da série me passava uma sensação tão boa, tão reconfortante. A parede na frente da escada tinha fotos da família, na geladeira também. Pra série fazia total sentido. Toda a casa era perfeita pra trama, que justamente girava em torno da família. E esse seriado realmente me marcou, porque eu gostava muito da história, mas também a casa ficou muito na minha mente, assim, até hoje. E eu acredito que seja por conta realmente dessa presença de memórias materializadas, sabe? Tickets para shows também foram se perdendo ao longo do tempo. Eu vi um site que mostrava vários tickets de shows antigos. E olha como eles eram bonitos, únicos, Verdade. autênticos. Eu tenho guardado alguns ingressos de eventos que eu ia de cultura pop no início
de 2010, assim, da década de 10. Olha só o que eu tô falando, né? Já estamos falando de décadas. E parece que foi feito em papel dinheiro ou algo assim, né? É bem bonito, bem trabalhado. Realmente eu tenho até hoje, porque... E não fica velho, né? Então é bem interessante. Era uma forma de você guardar um souvenir Na verdade, fica velho, né? Mas fica conservado também. daquele show, uma memória material daquele momento. Eu, por exemplo, guardo todas as pulseiras do Lollapalooza. E eu fui esse ano, e fazia uns anos que eu não ia, e não tem mais a pulseira. É só um QR Code que você passa lá na hora de entrar e acabou. É mais econômico para os organizadores? Sim. É mais sustentável? Vírgula, porque lá dentro do show, todas as bebidas eram servidas em copos plásticos. E não é aquele copo plástico, sabe, molinho, bem fininho. Não. Eram copos plásticos realmente bons, sabe, de boa qualidade, mas que ninguém vai ficar segurando durante um festival. Ou eles eram jogados no lixo, ou eram jogados no chão. Então, até que ponto é sustentável você não fazer uma pulseira que vai plástico e que vai um tecido também, né? Eu acredito que, com certeza, a maior questão para a aniquilação das pulseiras do Lola seja o custo. É claro que para... Geralmente é isso. Geralmente, se eles conseguem cortar R$ 1 por item da operação, vai acontecer. Isso é um fato. quem não Ai, meu mouse tá... tem esse apego a lembranças físicas, não vai se importar nem um pouco do Lola não ter mais a pulseira. Mas é muito visível esse movimento da digitalização de literalmente tudo. Bora entrelaçar os assuntos? Eu sei que para muitas pessoas a conveniência é muito mais atrativa do que a experiência, digamos assim. E eu entendo. E se você é uma dessas pessoas, eu também entendo que talvez esse vídeo tenha sido uma caça ao pelo no ovo. Eu mesma nunca tinha me tocado sobre essa questão de propriedade. Pra mim não, porque eu penso muito parecido com ela nesses aspectos. É claro que no meu caso eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu percebi que isso tava virando um certo problema de acúmulo de coisas, tanto que eu fui até me desfazendo de algumas nos últimos meses, né, ao longo dos últimos anos também, mas realmente assim, eu tenho bem fixado na minha mente de que se eu quiser ter algo, eu preciso tocar nele. Então, os físicos, os livros que eu gosto, eu tenho eles físicos, os filmes também e assim por diante. De mídia. E isso até eu começar a fuçar a internet para fazer o roteiro desse vídeo. Mas é o que eu sempre falo em todos os vídeos. É muito importante e interessante a gente perceber e refletir sobre as coisas. Eu, particularmente, sou muito apegada a memórias. Eu sou aquela amiga que tem mídia no WhatsApp desde 2017, entendeu? E se a gente ainda usasse carta hoje em dia, eu com certeza guardaria a grande maioria. Já, por exemplo, meu namorado é o completo oposto de mim. Ele é zero apegado a essas coisas. Tipo, zero. Se dependesse dele, ele nem tiraria foto em viagem, pra vocês terem uma ideia. Olha, isso é um problema. Nossa. Assim, eu mesmo, apesar de eu gostar dessa ideia de preservação de livros, filmes e afins, quando se trata desse negócio de fazer foto, vídeo, gravar alguma coisa em alguma viagem, eu já fico bem... Nossa. Já tento me esquivar, mas não tem jeito, né? Fazer o quê? Porque ele diz que o que é importante de verdade fica registrado aqui e aqui. Ou seja, a gente Eu uso essa também, mas é porque é o que eu realmente acho, não é desculpa esfarrapada não, é o que eu acho mesmo. não precisa de nada físico para guardar esses momentos. Então a gente realmente é oposto nesse sentido e tá tudo bem. Eu aprendi a me cobrar menos e ficar menos obcecada com essa coisa de tipo, se eu não tirar foto disso, a memória vai se perder, e se eu não guardar isso aqui, eu vou esquecer disso pra todo sempre. Então assim, melhorei nesse sentido e ele comprou uma Polaroid. Então eu acho que isso resume perfeitamente toda essa questão.
Cada um tem o seu estilo de apego, de experiência, de consumo e por aí vai. Eu acho que ter assinatura em streamings é sensacional e eu não vou abrir mão disso por um bom tempo. Nossa. Eu acho que nunca, sinceramente, porque facilita eu muito. Amo a praticidade que isso me traz. Mas eu acredito que um ótimo meio termo seja comprar DVDs de filmes e séries que você ama, porque é muito bom ter essas mídias à disposição a todo momento, sabe? Porque eu acho muito legal você não depender de nenhum streaming para ter acesso a essas obras e também você pode realmente deixar esses DVDs como uma parte sua para suas próximas gerações. Nossos filmes, séries, livros, músicas favoritas falam muito sobre quem a gente é, a nossa personalidade. Mesmo que você não vá conhecer os seus bisnetos, por exemplo, eles podem ter um pedacinho de você através dessas mídias físicas. Essas que você amassou, riscou, assinou, rabiscou. Essa é a parte legal, especial e autêntica das mídias físicas. E eu acho isso muito legal e muito único. E eu queria saber de vocês, quais DVDs que vocês comprariam? De filmes e séries que te marcaram, ou que te confortam, ou que você só ama, por algum motivo. Ter mídia física não é um hobby barato. Não. Os colecionadores de vinis que o digam. Nossa, mas pode ser uma compra muito nostálgica, divertida e muito significativa. E claro, vamos imprimir foto, montar o álbum e guardar ele lá no fundo do armário para no futuro você poder tocar em memórias tão especiais. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Show de bola. Cenas bônus. Canal da Ju Beneduzzi. Muito bom. Eu vou me inscrever porque eu realmente... eu dei uma olhada nos vídeos que ela fez e eu gostei dos temas que ela abordou. Muito bacana. Eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, para vocês poderem dar um like caso vocês curtiram e acessar o canal dela para os outros vídeos também. Se ficou até aqui, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!